Ana acordou sobressaltada com o som de um grito abafado e quando pela casa antiga em Lisboa, apenas para descobrir Maria, sua esposa, desmaiada no chão da cozinha, com uma carta amassada na mão que revelava uma traição inimaginável de anos atrás, forçando Ana a questionar se seu casamento era uma ilusão construída sobre mentiras. O coração dela disparou enquanto lia as palavras que expunham Maria como cúmplice em um esquema familiar para ocultar um segredo sombrio e, em um instante, o amor que as unia se transformou em um abismo de desconfiança que ameaçava engolir tudo. Sem hesitar, Ana pegou o telefone e ligou para a polícia, mas parou no último segundo, percebendo que essa decisão poderia destruir não só sua vida, mas também a de todos ao redor. A manhã ensolarada de outono entrava pelas janelas altas da casa em Alfama, iluminando os azulejos antigos que contavam histórias de séculos passados. Ana, com seus 28 anos, sempre se sentira em casa ali, rodeada pela arte que criava em seu ateliê improvisado no sótão. Seus quadros, cheios de cores vibrantes e formas abstratas, refletiam sua alma livre e apaixonada. Maria, aos 32, era o oposto, uma advogada bem-sucedida em um escritório no Chiado, com uma mente afiada e uma determinação que a levara ao topo em um mundo dominado por homens. Elas se conheceram há 5 anos em uma exposição de arte, onde o olhar intenso de Maria atravessou a multidão e encontrou Diana, iniciando um romance que desafiava as normas conservadoras da sociedade portuguesa. Mas agora tudo isso parecia uma farsa. A carta, escrita pela mãe de Maria, uma senhora devota e tradicional de uma família abastada no Porto, detalhava como Maria havia escondido sua orientação sexual por anos, casando-se com Ana não por amor puro, mas para usar o casamento como escudo contra as pressões familiares. Você precisa manter essa fachada, dizia a carta, ou perdemos tudo, a herança, a reputação. Lembre-se do que aconteceu com sua tia. Ana sentiu um nó na garganta. Sua tia? Maria nunca mencionara uma tia, muito menos uma história trágica. O que mais ela escondia? Ana sentou-se ao lado de Maria, que começava a recobrar a consciência, os olhos azuis piscando confusos. O que aconteceu? Murmurou Maria, tentando se levantar. Ana estendeu a carta, o rosto pálido de raiva contida. Isso aconteceu. Explique-se, Maria. Agora. Maria leu as linhas familiares, o rosto empalidecendo. Ana não é o que parece. Minha mãe. Ela exagera tudo. Eu te amo, você sabe disso. Mas as palavras soavam vazias, e quando as dúvidas que Ana agora sentia crescerem como ervas daninhas em seu coração. Elas passaram a manhã discutindo em voz baixa, para não acordar os vizinhos curiosos. Maria admitiu que sua família era profundamente católica e conservadora, vendo o casamento delas como uma aberração que só toleravam porque Maria prometera manter discrição. Eles me pressionaram a casar com um homem, Ana. Eu recusei, mas para herdar a propriedade da família, eu disse que nosso casamento era temporário, uma fase. Ana sentiu uma punhalada no peito. Temporário? Seu amor era uma fase? Ela se levantou, caminhando até a janela, olhando para as ruas íngremes de Alfama onde casais passeavam de mãos dadas sem medo. Porque elas não podiam ser assim? A tensão escalou quando o telefone de Maria tocou. Era sua mãe, Dona Isabel, exigindo uma visita imediata. Você precisa vir ao Porto. Seu pai está piorando e precisamos discutir o testamento. Maria hesitou, olhando para Ana. Eu vou sozinha. Não quero te envolver nisso. Mas Ana insistiu. Não, eu vou com você. Se isso afeta nós duas, eu preciso saber a verdade. A viagem de trem para o Porto foi um silêncio opressivo, cada quilômetro aumentando a distância emocional entre elas. Ana repensava cada momento, os jantares românticos no bairro Alto, as viagens para as praias do Algarve, as noites em que Maria jurava amor eterno. Tudo mentira? Ao chegarem à mansão imponente no Foz do Douro, Dona Isabel as recebeu com um olhar gélido. Ana, que surpresa! Não esperava você aqui. A senhora, com seus 60 anos e postura aristocrática, mal disfarçava o desprezo. O pai de Maria, Sr. Manuel, acamado por uma doença crónica, murmurou algo sobre manter a família unida. Durante o jantar, as tensões explodiram.
Dona Isabel confrontou Maria: você sabe o que o testamento diz. Sem um herdeiro legítimo, tudo vai para a igreja. E essa união de vocês não conta. Ana interveio: herdeiro? Estamos no século XXI, Dona Isabel. O amor não precisa de herdeiros para ser válido. Maria ficou em silêncio, o que feriu Ana mais que qualquer palavra. Naquela noite, no quarto de hóspedes, elas discutiram novamente. Por que você não me defendeu? Perguntou Ana, lágrimas nos olhos. Maria suspirou: é complicado. Eu amo você, mas minha família. Eles me criaram. Eu devo a eles. Ana sentiu o mundo desabar. Dever? E o que ela devia a si mesma? Pela primeira vez, pensou em separação, mas o pensamento aterrorizava. Como sobreviver sem Maria, em uma sociedade que ainda julgava casais como elas? No dia seguinte, enquanto Maria se reunia com o advogado da família, Ana vagou pelas ruas do Porto, refletindo sobre suas próprias raízes. Filha de pais liberais em Lisboa, ela nunca enfrentara tanto preconceito. Mas agora via como a sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais, o casamento gay era permitido desde 2010, ainda carregava camadas de conservadorismo, especialmente nas famílias tradicionais. Ela parou em uma praça, observando um casal heterossexual beijando-se livremente, e sentiu inveja. Porque seu amor precisava ser escondido? Ao retornar, encontrou Maria chorando. Eles querem que eu anule nosso casamento, Ana. Dizem que é o único jeito de salvar a herança. Ana congelou. Anular? Como se nunca tivesse existido? E você? O que você quer? Perguntou, a voz trêmula. Maria hesitou: eu não sei. Eu te amo, mas... E se eu perder tudo? Essa indecisão foi o primeiro corte profundo, plantando sementes de dúvida que cresceriam nos dias seguintes. Os dias após a visita ao Porto foram um turbilhão de emoções para Ana. De volta a Lisboa, ela se trancou no ateliê, pintando furiosamente telas cheias de tons escuros e formas contorcidas, refletindo o caos em sua mente. Maria tentava se aproximar, mas cada conversa terminava em acusações mútuas. Você me usou como escudo, gritava Ana. Não, eu lutei por nós, respondia Maria, mas suas palavras soavam cada vez mais vazias. A pressão familiar de Maria intensificava-se com ligações diárias de Dona Isabel, exigindo uma decisão. Ana começou a questionar sua própria identidade. Aos 28 anos, ela sempre se orgulhara de ser autêntica, vivendo abertamente como lésbica em uma cidade progressista como Lisboa. Mas agora via como o amor a tornara vulnerável. Ela confidenciou uma amiga próxima, Sofia, uma ativista LGBT em uma ONG no Bairro Alto. Sofia, e se tudo for uma mentira? E se eu for só uma conveniência para ela? Sofia, com sua sabedoria de 35 anos, aconselhou: você precisa confrontar a verdade, Ana. Não deixe que o preconceito deles destrua você. Enquanto isso, Maria lidava com seus próprios demónios internos. Como advogada, ela defendia casos de direitos humanos, incluindo casamentos igualitários, mas em casa, fraquejava diante da mãe. Eu sou uma hipócrita, admitia para si mesma no espelho do banheiro, lembrando da tia que fora deserdada por se assumir homossexual décadas atrás. Essa história familiar a assombrava, a tia acabara sozinha, pobre, rejeitada pela sociedade conservadora. Maria temia o mesmo destino, mas também via o dano que causava a Ana. Uma noite, durante um jantar tenso, Maria revelou mais. Minha mãe ameaçou cortar meu contato com o meu irmão mais novo se eu não corrigir isso. Ana ficou chocada. Corrigir? Nosso amor não é um erro. Mas Maria continuou: ele tem 15 anos, Ana. Ele precisa de mim. Se eu perder a herança, como vou ajudá-lo? Aqui estava o conflito moral, família versus amor. Ana via isso como chantagem emocional, mas para Maria era um dilema ético profundo. A tensão escalou quando Dona Isabel apareceu em Lisboa sem aviso, invadindo a casa delas. Maria, você precisa escolher sua família ou essa vida?
Ana explodiu, essa vida é a dela também. Pare de tratá-la como uma criança. Dona Isabel virou-se para Ana com desprezo, você não entende. Em Portugal, famílias como a nossa têm tradições. O casamento é sagrado para a procriação. Maria interveio finalmente, mãe, pare. Eu amo Ana. Mas foi tarde, o dano estava feito. Ana saiu furiosa, vagando pelas ruas noturnas de Lisboa, sentindo o peso da sociedade que, apesar das leis progressistas, ainda julgava silenciosamente. No dia seguinte, Ana descobriu uma mensagem no celular de Maria, uma troca com uma ex-namorada, Clara, sugerindo um encontro para desabafar. O ciúme misturou-se à desconfiança. Você está me traindo? Confrontou Ana. Maria negou, é só uma amiga. Eu preciso de conselho. Mas Ana não acreditava mais. Ela começou a planejar uma saída, contatando um advogado amigo para discutir separação. O pensamento a dilacerava, perder Maria significava perder parte de si mesma. Maria, sentindo o abismo crescer, tomou uma decisão impulsiva. Ela confrontou a mãe por telefone. Se você não aceitar Ana, você me perde. Dona Isabel riu, você não tem coragem. Lembre-se do seu pai, ele morre se souber a verdade. Essa manipulação deixou Maria em pedaços. Ela chorou sozinha no escritório, questionando se valia a pena lutar contra séculos de tradição. Ana, por sua vez, participou de um evento LGBT em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes. Mulheres lésbicas pressionadas por famílias, forçadas a escolhas dolorosas. Uma palestrante falou sobre o custo da autenticidade e quando os pensamentos de Ana. Inspirada, ela decidiu dar um ultimato a Maria: escolha nós ou eles. Maria hesitou novamente, e nessa hesitação, Ana viu a traição final. Os dias se arrastaram em um ciclo de discussões e silêncios. Maria tentou reconciliação com gestos românticos, como um piquenique no Parque Eduardo VII, mas Ana via hipocrisia. Você me ama em particular, mas em público, com sua família, você me nega. Maria admitiu, eu tenho medo. Medo de perder tudo. Ana retrucou, e eu? Eu já estou perdendo você. O clímax dessa parte veio quando o pai de Maria piorou, exigindo uma visita urgente. Maria implorou a Ana para ir junto, como um teste de lealdade. Relutante, Ana concordou, mas no trem, planejava confrontar Dona Isabel diretamente. Ao chegar, encontraram o Sr. Manuel fraco, mas lúcido. Ele olhou para Ana e disse, você faz minha filha feliz. Por que brigamos? Essas palavras chocaram todos, revelando que o pai sabia e aceitava, mas Dona Isabel manipulava tudo para controlar a herança. Maria confrontou a mãe, você mentiu para mim. Dona Isabel defendeu-se, é pelo bem da família. Mas o dano estava irreparável. Ana viu ali a raiz do problema, não Maria, mas a manipulação familiar enraizada em preconceitos sociais. No entanto, a hesitação de Maria ainda doía, plantando sementes para mais conflitos. De volta a Lisboa após a revelação no Porto, o relacionamento de Ana e Maria entrou em uma fase de aparente calmaria, mas sob a superfície, as feridas sangravam. Ana lutava com a raiva residual, questionando se poderia perdoar a hesitação de Maria. Você quase me abandonou por dinheiro, disse ela em uma terapia de casal que iniciaram, recomendada por Sofia. O terapeuta, um homem compreensivo em um consultório no Príncipe Real, incentivava. O amor requer escolhas diárias. Qual é o preço que vocês estão dispostas a pagar? Maria, atormentada pela culpa, começou a se distanciar do trabalho, focando em reparar o dano. Ela cortou contato com a mãe temporariamente, enviando uma carta dura. Até você aceitar Ana, não há espaço para você em nossa vida. Dona Isabel respondeu com fúria, ameaçando deserdar Maria completamente. Você escolheu o pecado sobre a família, escreveu. Maria mostrou a carta a Ana, lágrimas nos olhos. Veja o que eu estou sacrificando por nós. Ana suavizou, mas o ceticismo persistia. Sacrifício? Ou apenas atrasando o inevitável? A sociedade ao redor amplificava os conflitos.
Em um jantar com amigos, um comentário casual sobre casais gays precisarem provar mais desencadeou uma discussão. Um amigo conservador disse: em Portugal é legal, mas culturalmente ainda é tabu em muitas famílias. Ana defendeu: e por isso devemos nos esconder? Maria ficou quieta, revivendo memórias de olhares julgadores em eventos familiares. Essa passividade irritou Ana, levando a outra briga: você ainda tem vergonha de nós. Internamente, Maria debatia Malta-Nossé, lealdade familiar versus autenticidade pessoal. Ela sonhava com a tia, imaginando sua solidão, e temia repetir o ciclo. Para compensar, Maria organizou uma viagem surpresa para Sintra, onde passearam pelos palácios encantados, relembrando os primeiros dias de namoro. Lembra quando nos beijamos aqui pela primeira vez? Perguntou Maria. Ana sorriu, mas respondeu: sim, mas agora tudo parece manchado. O momento romântico azedou quando Maria recebeu uma ligação do irmão: mãe está doente de tristeza. Volte. Ana viu isso como mais manipulação e explodiu: eles não param. Você vai ceder de novo? Maria negou, mas duvidava de si mesma. Ela consultou Clara, a ex, em um café discreto, buscando conselho. Você precisa ser forte, disse Clara. Mas Ana, seguindo Maria secretamente por desconfiança, viu o encontro e interpretou como traição. Você mentiu de novo, acusou ao confrontá-la em casa. Maria explicou: é só amizade. Mas a semente da dúvida floresceu em paranoia. O conflito escalou com a intervenção de Sofia, que convidou Ana para um grupo de apoio LGBT. Lá, Ana ouviu histórias de traições e abandonos, fortalecendo sua resolução. Eu mereço alguém que me escolha sem hesitar, confidenciou a Sofia. Enquanto isso, Maria enfrentava pressão no trabalho, colegas sussurravam sobre sua vida pessoal complicada, afetando promoções. Em um país católico, imagem conta, disse seu chefe. Maria viu ali o preconceito societal infiltrando até o profissional. Uma noite, Dona Isabel apareceu novamente, doente e dramática. Eu vim-me desculpar, disse, mas logo revelou o verdadeiro motivo: o testamento seria alterado se Maria voltasse ao normal. Ana ouviu escondida e interveio: saia daqui. Você não controla mais ela. Maria, pela primeira vez, apoiou Ana firmemente: mãe, vá embora. Dona Isabel saiu chorando, mas deixou uma bomba: seu irmão sabe tudo agora. Ele te odeia. Isso abalou Maria profundamente. Seu irmão, o caçula inocente, enviou uma mensagem: como você pode ser assim? Mãe está certa. Maria desabou, questionando sua identidade. E se eu for o erro? Chorou para Ana. Ana abraçou: não, o erro é deles. Mas internamente, Ana duvidava se poderia sustentar isso sozinha. O custo emocional era alto: noites insones, perda de apetite, isolamento. O ponto de virada veio em uma manifestação pelo orgulho LGBT em Lisboa. Maria, incentivada por Ana, subiu ao palco e falou publicamente: eu sou lésbica, casada com a mulher da minha vida, e não vou mais me esconder. A multidão aplaudiu, mas Dona Isabel, assistindo pela TV, sofreu um colapso. Maria recebeu a notícia: sua mãe no hospital por sua causa. A culpa consumiu Maria, levando-a a uma decisão controversa: visitar a mãe sozinha, sem Ana. Ana sentiu-se traída novamente: você vai sem mim? Depois de tudo? Maria respondeu: preciso fechar isso. Mas Ana via como fraqueza. Enquanto Maria viajava, Ana ruminava, considerando divórcio. O dilema moral pesava: perdoar ou seguir em frente? A sociedade aplaudia a coragem, mas a família destruía por dentro. Com Maria no Porto cuidando da mãe, Ana ficou sozinha em Lisboa, imersa em um vazio que amplificava suas dúvidas. Ela pintava obsessivamente, criando uma série de quadros intitulada Sombras do Amor, onde figuras femininas se entrelaçavam em meio a trevas. Isso é o que sobrou de nós? Questionava-se. Sofia a visitava, oferecendo apoio: você é forte, Ana. Não deixe que o medo dela te prenda. Mas Ana respondia: e se o amor for sobre sacrifício mútuo?
Maria, no hospital, confrontava Dona Isabel. Por que você me força a escolher? A mãe, fraca na cama, admitiu: eu tenho medo por você. A sociedade não perdoa. Maria viu ali não ódio, mas medo enraizado em gerações de repressão. Mas eu perdoo você, mãe. Agora, aceite-me. Dona Isabel chorou, mas concordou relutantemente: eu tentarei. Maria sentiu um alívio, mas o preço: seu irmão se afastara, chamando-a de egoísta. Ao retornar, Maria encontrou Ana distante. Eu lutei por nós lá, disse. Ana retrucou: mas quantas vezes mais? Elas tentaram reconciliação através de terapia, onde o terapeuta explorou os conflitos. Maria, sua hesitação vem de trauma familiar. Ana, sua raiva de insegurança. Progresso lento, mas as feridas cicatrizavam. No entanto, uma nova traição surgiu. Ana descobriu que Maria havia transferido dinheiro para a mãe secretamente, para ajudar com as contas. Você ainda prioriza eles? Acusou. Maria explicou: é compaixão, não lealdade cega. Mas Ana via como concessão ao sistema opressivo. O debate ético intensificou: onde termina a família e começa o casal? A sociedade interveio indiretamente quando um artigo de jornal destacou Maria como advogada LGBT corajosa, mas mencionava conflitos familiares. Dona Isabel leu e ligou furiosa: você me expôs. Maria desligou, mas o stress a levou a um colapso emocional. Ana a encontrou chorando: eu paguei o preço, perdi minha família por você. Ana suavizou: e eu quase te perdi. Elas decidiram uma pausa, Ana ficando com Sofia por uma semana. Lá, Ana refletiu sobre o custo social. Em Portugal, apesar da aceitação crescente, lésbicas ainda enfrentavam microagressões, como olhares em público ou rejeição familiar. Vale a pena? Perguntou a Sofia. Sim, se for autêntico. Maria, sozinha, escreveu uma carta para Ana. Eu escolho você todos os dias, mesmo com dor. Mas ao entregá-la, encontrou Ana com Clara, inocentemente, discutindo arte. O ciúme de Maria explodiu. Você me acusa, mas olha você. Ana negou: é amizade. O ciclo de desconfiança retornou. O clímax veio em uma festa de aniversário de Sofia, onde Dona Isabel apareceu inesperadamente, convidada por Maria como gesto de reconciliação. Eu vim pedir perdão, disse a senhora. Ana, chocada, aceitou relutantemente, mas viu a manipulação. Mais tarde, descobriu que Maria prometeu visitas regulares à mãe em troca de paz. Traição novamente, gritou Ana. Maria defendeu: é compromisso, não traição. Mas Ana saiu, vagando por Lisboa à noite, considerando o fim. O dilema moral a atormentava: perdoar infinitamente ou priorizar si mesma? A sociedade aplaudia a resiliência, mas ignorava o toll da dor. Ao amanhecer, Ana retornou, encontrando Maria embalando coisas. Se você quer ir, eu libero você, disse Maria. Ana parou: não, eu quero lutar. Mas juntos. Elas se abraçaram, mas a fragilidade persistia, levando ao capítulo final de decisões. Os meses seguintes testaram os limites de Ana e Maria. Com a reconciliação frágil, elas enfrentaram o teste final, o casamento de uma prima de Maria, onde a família se reuniria. Vamos juntas, como casal, insistiu Maria. Ana concordou, mas temia o julgamento. No evento no Alentejo, olhares sussurrados as seguiam. Dona Isabel, agora mais contida, cumprimentou Ana friamente. O irmão de Maria evitou-as. Durante a festa, uma discussão familiar explodiu. Um tio conservador criticou modismos modernos como casamentos gays. Maria defendeu: não é modismo, é amor. Ana orgulhosa, mas o stress culminou quando Dona Isabel sofreu outro colapso, culpando Maria. Veja o que você causa. Maria, abalada, questionou tudo novamente. De volta a Lisboa, Ana propôs a adoção como forma de construir família própria, desafiando as normas. Maria hesitou: e se não der certo? Ana viu isso como um medo residual.
O conflito interno de Maria atingiu o pico, escolher o passado ou o futuro? Uma traição final veio quando Ana descobriu Maria consultando um advogado sobre anulação, só para opções. Você mentiu de novo, gritou Ana. Maria admitiu, eu tenho medo de te perder, mas também de me perder. O confronto levou a uma separação temporária. Ana, sozinha, expôs sua arte em uma galeria, ganhando reconhecimento, mas sentindo vazio. Maria, no Porto, reconectou com a família, mas sentiu falta de Ana. O preço pago: isolamento emocional, perda de confiança. Finalmente, Maria retornou, escolhendo Ana definitivamente. Eu corto laços se necessário. Elas reconstruíram, mas com cicatrizes. Ana perdoou, mas questionou o custo. No fim, após anos de luta, elas emergiram mais fortes, mas o leitor se pergunta: foi o amor que venceu ou sacrifícios destruiu internamente? É certo priorizar o amor sobre a família em uma sociedade dividida?